Olá, vamos iniciar nossa aula de religião falando sobre os ritos de iniciação e passagem. E para darmos início a este capítulo, nós temos aqui a história narrada do batismo de Jesus Cristo. Aqui nós temos apenas um resumo de como aconteceu esse batismo, que foi feito por João Batista, o qual João Batista não quis fazer exatamente esse batismo, por ele achar que ele era quem deveria ser batizado pelas mãos de Jesus, né? Sendo que ele dizia que Jesus era superior a ele. Então, para vocês complementarem melhor esta história sobre o batismo de Jesus, vocês podem pegar a Bíblia Sagrada na casa de vocês e acompanhar esta belíssima história em Mateus, capítulo 3, o versículo do 13 ao 17. Então, vamos lá, continuando a nossa aula. Os ritos de iniciação e passagem são ritos ligados ao ciclo da vida. Eles simbolizam os acontecimentos durante o desenvolvimento da vida do homem, integrando a sociedade. É o caso das celebrações e consagrações pelo nascimento, casamento e afastando da mesma. É o caso dos rituais relacionados também à morte. E assim como vocês podem observar na imagem do batismo de Jesus Cristo, está representando o que? A cerimônia do batismo. E a cerimônia do batismo é um rito espiritual de iniciação religiosa. Todas as religiões, elas possuem este rito, né, do batismo, porque cada pessoa que frequenta cada religião tem essa iniciação religiosa através do batismo. Então, nós vamos ver aqui o que diz sobre os ritos de nascimento. Quando tomaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, os reis magos viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram-no. Então, abriram os seus tesouros e lhes deram presentes como ouro, incenso e mirra. Quem conhece essa história? Isso, crianças, essa é uma pequena parte que narra a história do nascimento de Jesus Cristo, né? O rito de nascimento de Jesus Cristo, onde os reis magos seguiram a estrela e foram ao encontro do nascimento de Jesus. Lá encheram o menino Jesus de presentes, que eram ouro, incenso e mirra. Então, os ritos de nascimento, eles são utilizados para apresentar a criança à família ou à comunidade. Eles são realizados logo após o parto e conferem ao recém-nascido a condição de vivo, propriamente dito. Porém, há em diferentes culturas ritos antes mesmo do nascimento, como forma de preparar-se para receber a criança. Os ritos de passagem para a maternidade é uma prática muito antiga entre as mulheres. Na nossa sociedade atual, ela foi se transformando nas últimas décadas, no que chamamos hoje de chá de bebê. Vocês geralmente devem ouvir na casa de vocês, na vizinhança, alguém falando que vai a um chá de bebê, que alguém vai fazer um chá de bebê. Então, esse chá de bebê é um rito de nascimento, ou seja, é a preparação daquela mãe que está esperando o seu bebê, né? Juntando todas as amigas, parentes, onde cada uma delas levam presentes para o bebê que está por vir. Para resgatar o sentido espiritual desse rito da maternidade, algumas mulheres vêm optando pelo chá de bênção. E qual a diferença entre o chá de bebê e o chá de bênção? Como eu falei anteriormente, o chá de bebê é quando as mulheres vão à festa, né, que a futura mamãe faz e leva os presentes para o bebê. Já o chá de bênçãos, as mulheres as mulheres da família e as amigas reúnem-se fazendo várias orações e energias positivas para a chegada do bebê. Então, é costume de quase todas as sociedades visitar o recém-nascido e presenteá-los com mimos e regalos. Ritos de casamento. Existem diferentes ritos de casamento. Em cada uma religião,
tem uma forma diferenciada de praticar esses ritos. Então, nós vamos ver agora alguns deles. No casamento judaico, a cerimônia é conduzida por um rabino. Não precisa ser realizada em uma sinagoga, mas sempre deve acontecer sob uma chupá. O que é chupá? É uma cobertura aberta com 4 polos decorados com flores, que simboliza a casa do casal. O casal fica embaixo da chupá, simbolizando a unidade familiar, com a abertura para a presença de Deus. Há também a leitura do contrato de casamento, que é conhecido como ketubá, em que o noivo promete prover financeiramente sua família sua futura esposa. Já o casamento hindu acontece da seguinte forma o rito. Os pais do noivo consultam os mais velhos da família e pedem aos astrólogos para compararem os horóscopos indianos, as castas e o contexto social e familiar da noiva. Só depois da aprovação dos dois, o casamento é realizado. Quando é selado o acordo do casamento, as duas famílias estreitam a relação e, ao surgirem problemas na vida do casal, elas se unem para ajudar a resolvê-los. O hinduísmo considera o casamento uma união sagrada e também imutável. Já o casamento cristão, as celebrações variam de acordo com a tradição cristã. Na tradição católica romana, o casamento é considerado sagrado e indissolúvel. Os noivos celebram o casamento e são abençoados pelo ministro ordenado. No rito oriental bizantino, o ministro do casamento abençoa e coroa os noivos. Nas igrejas protestantes, o casamento tem igual valor religioso e civil e é celebrado por um pastor. A cerimônia acontece com uma música, orações e leituras bíblicas. Já o casamento muçulmano é uma espécie de contrato entre a família do noivo, que procura uma noiva adequada para ele, e o pai ou guardião da noiva. O noivo paga um valor acordado entre as famílias quando o contrato é feito. As mulheres muçulmanas só podem casar-se com homens muçulmanos. Já os homens podem casar-se com muçulmanos, cristãs e judias. Na religião muçulmana, vários elementos simbólicos como a água, fogo, erva, flor, incenso e óleo de oliva fazem parte de diferentes tradições religiosas nessas cerimônias. Além dessas, a prece, a dança, o gesto simbólico, o canto, a música, o vestuário, a recitação de orações ou palavras sagradas também tem sua importância nesses rituais. Como vocês viram anteriormente os ritos nos casamentos em diferentes religiões, agora nós iremos ver os ritos de morte. Como ritos de passagem, há também os costumes voltados para os momentos fúnebres. Cada religião tem seu modo particular de lidar com esses acontecimentos. No budismo, por exemplo, familiares e amigos reúnem-se 7 dias após a morte para celebrar a memória do falecido, repetindo esses encontros de 7 em 7 dias, até completar 7 reuniões. No Japão, ou em colônias japonesas, os dias 15 de julho e 15 de agosto são reservados para homenagear os mortos. Famílias enfeitam templos e áreas ao ar livre, com velas e lanternas coloridas, e rezam e dançam ritmos tradicionais. Já no hinduísmo, após a cerimônia de cremação, a família é considerada impura. Por isso, são realizados longos banhos ao voltar para casa. A família deve desfazer-se dos pertences do morto e ficar isolada em casa em orações, sem frequentar templos e nem comércios, até 40 dias. No islamismo, em países árabes, familiares do falecido contratam profissionais para declamar o Alcorão, ao lado da sepultura, 3 dias após a morte, com o objetivo de iluminar o corpo em sua viagem até a eternidade. Porém, o ritual mais comum é após 40 dias de óbito. Amigos e familiares se reúnem em memória ao falecido.
No cristianismo, o luto dos fiéis católicos pode durar de 7 dias a 1 ano. Antigamente, as mulheres costumavam vestir roupas pretas por pelo menos 1 ano, quando o pai ou marido e até os filhos morriam. A missa de 7º dia é uma celebração com o objetivo de iluminar a alma da pessoa que se foi, pois os cristãos acreditam na ressurreição. A Igreja Católica instituiu o feriado 2 do 11, o 2 de novembro, como o Dia dos Finados. Neste dia, os fiéis oram pelos mortos e vão a cemitérios para levar flores e acender velas nos túmulos. Já os protestantes, eles não cultuam o dia de finados. Eles apenas oram e se confortam, sem rituais marcantes. Então, crianças, esta era a nossa aula sobre diferentes tipos de ritos. Ritos ao nascer, ritos ao casar e ritos ao falecer. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.